irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Faz um tempo aí que a gente teve a segunda pregação no livro de Jonas. Vamos ler o capítulo 1 inteiro, para que nós não percamos o contexto, né? Então vamos ler o capítulo 1 de Jonas. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um de seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levante-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveu este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveu este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Responderam: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste com que te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. E temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e estiveste 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Vamos orar. Soberano Deus, Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais esse domingo, mais esse dia do Senhor que nos concedeste. Pai, nós te agradecemos pela tua grande revelação, essa palavra que está aqui disponível para que nós possamos ler, para que nós possamos ser edificados e aprendamos com ela. Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui tua igreja eleita. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós não precisamos ouvir uma só palavra sequer da boca de homens, mas de toda a palavra que vem desse livro. Pai, nós acreditamos nesse livro, nós acreditamos na Sagrada Escritura e sabemos que esse é o nosso pão e sem ele nós não podemos viver. Fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós já tivemos 2 pregações nesse capítulo inicial de Jonas. E lembre que essa história, como nós acabamos de ler aqui, ela mostra um ato de desobediência a Deus. Mas mais do que isso, nós temos que aprender que esse ato de desobediência que Jonas acabou de tomar aqui, ele vem com uma dificuldade. Um mal anexado a ela, como nós iremos ver nessa manhã. Mas que mesmo com esse erro, nós vamos ver aqui também nesse texto que Deus continua soberano. E ele continua realizando os seus propósitos na vida de Jonas, assim como nós vemos que ele realiza em nossas vidas. Mas essa história ela não acaba aí. Essa história nos mostra que a graça de Deus, ela atua apesar e no meio de nossos pecados e em suas consequências para realizar o santo propósito e os santos conselhos da vontade de Deus.
Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê que Deus, apesar de não ter declarado inicialmente para Jonas, ele queria salvar os ímpios. E a gente viu nesse primeiro capítulo aqui, e no decorrer da história, que todo mundo já leu o livro de Jonas, que Jonas não queria que isso acontecesse. Ele decide, como nós acabamos de ler, fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. E ele vai, o texto fala aqui que ele vai para um caminho oposto. Deus esperava que ele fosse para o leste, ele quer ir para o oeste. E isso tem nome. O nome disso é pecado. E como qualquer outro pecado, traz consequências negativas. No caso de Jonas, foi a tempestade. Mas nós vamos dizer aqui que, através dessa tempestade, Deus ele realizou a sua vontade. Deus ele salvou ímpios. Então, quando a gente lê esse primeiro capítulo aqui de Jonas, a gente entende que existe uma verdade aqui por trás, que o Deus da graça, o nosso Deus, ele age apesar e através das dificuldades criadas por nossos pecados para cumprir os seus santos decretos. É sobre isso que a gente vai meditar um pouco essa noite, nos minutos que nos restam. Então, a gente precisa entender que o que é o pecado e o que é esse pecado de Jonas, né? Como a gente já fez aqui na introdução. Ora, nós acabamos de ler aqui que Deus chega para Jonas e fala: dispõe-te, Jonas, fica de pé, Jonas, se prepara, Jonas. E vai àquela grande cidade, Nínive, e ele fala por quê? Porque a malícia daquela cidade chegou até mim. E o texto, escrito pelo próprio Jonas, ele traz uma coisa bem interessante, né? Jonas ele registra de propósito aqui, para a gente entender o que estava acontecendo na história, ele fala assim: Jonas se dispôs, mas ele coloca uma conjunção aí, mas para fugir da presença do Senhor. Ou seja, ele teve disposição, assim como Deus pediu, mas não era disposição para obedecer a Deus. Ele teve disposição para fazer o contrário. Ele não queria ser canal para a conversão de gentio nenhum, de inimigo do povo de Deus nenhum. E como nós vimos, fazer ativamente ou inconscientemente o contrário daquilo que Deus ordenou, o nome disso é pecado. Se tem uma coisa que parece que está sendo proibida hoje na igreja brasileira, é falar esse nome. A igreja muitas vezes se sente mais à vontade, e as igrejas estão lotadas, e a internet está cheia de likes, quando o pregador chega aqui em cima e fala: bom dia, meus lindos, né? Vocês sabem, né, quem eu estou querendo falar. A mensagem é amaciante de ego. Pecado passou a ser uma palavra proibida. Por quê? Porque essa palavra, ela incomoda no âmago da existência humana. Nós temos o interesse, um desejo no nosso íntimo, devido à natureza caída, de fazermos o que é contrário à revelação de Deus. E o Evangelho, ele desnuda essa realidade. Ele fala de pecado. Mas o verdadeiro Evangelho que é pregado, ele não pode ser pregado sem essa palavra. Qualquer mensagem do Evangelho que chegue aos nossos ouvidos, que não fale sobre pecado, não é o Evangelho verdadeiro. Mas vamos aqui aprofundar um pouco nesse pecado de Jonas, que eu acredito que é um pecado muito importante, muito pertinente para os nossos dias modernos. Vamos entender a origem desse pecado de Jonas aqui. Se você abrir a sua Bíblia aqui comigo, em 2 Reis, capítulo 14, nós iremos ver o primeiro registro desse profeta aqui nas Sagradas Escrituras. 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23. É assim que nos é apresentado, nesse contexto que nos é apresentado, esse profeta Jonas. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta ao qual era de Gat-Efé. Então, note que nós somos informados desse Jeroboão II, e o texto fala que ele fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, ou seja, ele pecava e fazia o povo pecar. E a única coisa boa que fala sobre ele lá é que ele estendeu os limites de Israel. Alguns chegam a dizer que ele dobrou o tamanho do território nacional. E vejam qual foi o profeta que profetizou isso.
Jonas, filho de Amitai. Interessante que quando a gente procura esse nome lá no Antigo Testamento, a gente vê que o Jeroboão, mais 2 vezes ele foi citado. Ele foi citado por Amós, Amós 7, 9 e 11, e o que estava lá era que ele profetizou a destruição da casa de Jeroboão e o exílio de Israel justamente porque ele era um rei que não agradava o Senhor. Oséias também profetizou, Oséias lá no começo do seu livro, lá no capítulo 10, ele profetizou a decadência moral e espiritual de Israel e o seu futuro julgamento. Veja, Amós profetizou negativamente, Oséias profetizou negativamente, mas Jonas não. Jonas, ele foi usado por Deus para trazer uma profecia de cunho positivo para um rei que era pecador. Isso pode ter gerado no coração de Jonas um tipo de nacionalismo exagerado, exacerbado, e que não é muito incomum, né, para os judeus. E esse sentimento ele ficou tão grande no seu coração que ele tornou-se uma barreira para que Jonas, o profeta de Deus, servisse de instrumento de Deus para a conversão de gentios. Isso faz muito sentido quando você acompanha, que a gente leu aqui nos versículos 8 e 9, quando aquele mestre lá, ele chega para ele e descobre que tem uma pessoa dormindo enquanto o navio está prestes a afundar, ele fala no versículo 8, então eles disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, e de onde tu vens, qual a tua terra, e de que povo és? Veja a ordem aqui, e no versículo 9 fala que Jonas respondeu o quê? Ele lhes respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Não foi essa a primeira pergunta que foi feita para Jonas. A primeira pergunta que foi feita que ocupação é a tua? Ele teve a chance de dizer ali, eu sou profeta do Deus vivo, do Deus de Israel. Mas a primeira pergunta não foi essa, e Jonas respondeu o quê? Eu sou hebreu. Logo após isso, é que ele falou que temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Veja que Jonas ele se define primeiro como hebreu e depois que temia ao Senhor. E veja, meus irmãos, o perigo que é isso. A gente tem que aprender com isso que nós não podemos deixar que nenhuma outra identidade nossa se sobreponha à identidade de povo de Deus, de servo de Deus. A identidade brasileira ela não pode estar acima da sua identidade de cristão, de servo de Deus. Aí você pode dizer, mas isso é tranquilo, né? A gente não é dos Estados Unidos para ser aquele patriota, para se orgulhar do país, né? Então, quem é que se orgulha assim de ser brasileiro, da sua etnia? Ok, pode ser que pouca gente não se orgulhe disso. Mas tem uma coisa relacionada com isso, né? E Deus quer tocar nessa ferida em alguns aqui hoje, é que algumas coisas na nossa igreja estão se sobrepondo, na igreja brasileira, quando eu falo de maneira geral, à nossa identidade de cristão. Será que não existe cristão hoje no Brasil que se vê tão de direita que isso pode estar embaçando ou atrapalhando a sua visão como cristão? Ou será que não tem gente na igreja brasileira que se acha tão de esquerda que isso acaba se sobrepondo à sua identidade de cristão? Os irmãos já leram aquele livro Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, né? A gente já teve até uma aula da EBD há um tempo atrás sobre isso. Nessa obra, né, o demônio mais velho lá, que é chamado Screwtape, né, ele escreve cartas lá para o seu sobrinho, o Wormwood, e é interessante que ele ensina como desviar um cristão, que ele chama lá de paciente, né, no caminho da fé. Olha que coisa perspicaz que C.S. Lewis escreve. Um trecho aí fala assim, a melhor coisa nesse momento é fazer com que o cristão pense que sua causa política é parte essencial da sua fé. Uma vez que você conseguir isso, já venceu. Sob o disfarce de cristianismo, ele começará a venerar a política. Ele pensará que é cristão, mas estará apenas defendendo ideologia com a Bíblia como seu escudo. Será que isso está distante da realidade da igreja brasileira? Olha que coisa perspicaz. Existem grupos na internet que você vai ver as pessoas lá, cristãos, protestantes ou católicos, eles frequentemente falam lá de discussões. Por exemplo, imposto é roubo. Nós temos todo o direito de não gostarmos ou de nos revoltarmos contra o nosso sistema tributário. Especialmente quando você vê que não tem muito retorno. Mas dizer que imposto em si é roubo, jamais deveria sair da boca de um cristão. Por quê? Mateus 22. Veja lá que os fariseus tentaram tentar jogar Jesus contra o sistema e perguntaram se era lícito pagar imposto.
que é que Jesus disse? Ele pediu a moeda. Me mostra essa moeda aqui. Trouxeram lá o denário para ele. Jesus disse o quê? De quem é essa éfige aqui? De quem é essa inscrição aqui? E eles responderam, de César. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus teve a oportunidade de destruir esse conceito, essa obrigação civil. Mas ele não fez. Então isso não pode sair da boca de um cristão. Eu já ouvi também cristãos dizer nesses grupos aí, principalmente de direita, que a ideia de disputa de mercado, quem tem um negócio, tudo é lícito. O cristão, mesmo ele sendo cristão, ele pode agir ativamente para destruir o negócio de outra pessoa. Porque é assim que o capitalismo manda, é a lei da sobrevivência, o capitalismo selvagem, o mais forte sempre sobrevive. Muitos vão dizer, negócios são negócios. E eles com isso dissociam totalmente a ética cristã da sua vida de trabalho. Mas o que a Bíblia nos ensina? Lembra lá o que Miqueias falou no capítulo 2? Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. A luz da alvo praticam, porque o poder está nas suas mãos. Maquinar o mal, agir ativamente para prejudicar outra pessoa, ser seu próximo ou não, isso não é coisa de cristão. Mas muitos começam a cair nesses encantos que tem no livro do C.S. Lewis e achar que primeiro ele é de direita, ou primeiro ele é de esquerda e depois que ele é cristão. Toda ideologia, tudo que você acha que é, toda identidade sua deve estar de joelhos, prostrados diante da autoridade da Escritura, diante da realidade que você é um cristão. Quem é você? Você não é um engenheiro, você não é um advogado, você não é um médico, você não é um político de direita e de esquerda, você é um cristão. Essa é a sua identidade, meu irmão. A segunda coisa que a gente aprende aqui, nesse comecinho desse pecado aqui de Jonas, é que nós não devemos aprender que esse problema aqui de autovisão de Jonas está deturpado. Você tem que entender outro ponto, é que as nossas diferenças étnicas, as nossas diferenças religiosas, elas não devem nos diferenciar ou nos distanciar completamente das pessoas. Isso acontece também no nosso meio. As pessoas, elas começam a pegar esses conceitos políticos, esses conceitos de sociedade e falar, aquele ali ele é muçulmano, ali é espírita, aquele ali é preto, aquele ali é asiático, aquele ali é macumbeiro, aquele ali é isso ou aquilo, e desses aí eu quero distância. E a gente começa a nutrir aí da nossa cabeça que parece aqueles que são mais parecidos conosco, são mais fáceis de serem convertidos. E a gente esquece que a conversão é um milagre. E que por ser milagre, ele é operado pelo Espírito Santo e não depende de similaridade comigo, mas de Deus agir com a sua benevolência. De Deus querer realizar esse milagre. Não haja como Jonas. Você e eu não merecíamos nada demais de Deus. Você e eu não somos nada demais. Tudo é Ele, tudo é dele. Ele age como quer, da maneira que Ele quer. Seja a pessoa diferente de você, ou muito parecido com você, é milagre, é graça atuando nesse lado da eternidade. Essa era a origem do pecado de Jonas. E do nosso? O que é que eu e você temos nutrido no nosso coração, que tem nos feito nos distanciar da vontade de Deus, tem nos feito não enxergar, à luz das Escrituras, o que nós somos? Que o nosso bom Deus, irmãos, ele possa revelar, ele possa desnudar em nosso coração tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa identidade mais importante e principal, que é a identidade de sermos servos de Deus. Por que a gente deve fugir desse pecado? Porque, como a gente falou na introdução, todo pecado tem uma consequência. E é isso que nós vemos no nosso segundo ponto aqui. O que é que está anexado ao pecado? O que estava anexado ao pecado de Jonas e o que está anexado ao nosso pecado. Versículo 4 fala, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto a despedaçar. Nós vemos que Deus deu uma ordem para Jonas, ele decide fazer o contrário, foge. E o texto novamente vem com essa conjunção aí, mas. E já começa a ser interessante aqui a ironia, né, que Deus revelou para Jonas aqui, é que
a palavra que foi colocada aqui dentro, o Senhor lançou um mar, né, no mar, né, sobre o mar, um vento forte. É a mesma palavra, o mesmo adjetivo que Deus utilizou para Nínive. Vai para aquela grande cidade. E Jonas não quis, e portanto pecou, fugiu. E o texto fala, tu não foi para aquela grande cidade não, né? Pois agora o que você vai ter é um grande vento, né? Uma grande tempestade. O que a gente aprende com isso? Cada ato de desobediência nosso em relação a Deus, em relação à vontade de Deus revelada, ele vem com uma tempestade, ou uma dificuldade, se você aceitar, né, se você preferir, anexada. Ou seja, não há pecado que não nos traga consequência. Às vezes a curto prazo, às vezes a longo prazo. E essa ideia que às vezes a gente se esquece. A gente acha que pode manter um pecado ali escondido e ele não está ofendendo ninguém, é só comigo, e a gente acha que a gente vai passar impune a esse pecado. E que acha que não vai ter consequência nenhuma. Não há isso revelado nas Escrituras. Todo e qualquer pecado, ele vai te trazer consequências. O pecado, ele produz, né, desde lá do Éden, uma transformação imediata na relação da humanidade com Deus. A teologia do Antigo Testamento é muito clara essa ideia. Existe aquela ideia da retribuição divina pelo pecado cometido. E como eu disse, hoje é praticamente proibido falar isso na igreja brasileira, porque a ideia de um Deus que retribui a um pecado de maneira negativa é uma ideia que não pode ser mais concebida. Parece que aquela divindade lá irada, né, que tinha nos filmes, esse é o nosso Deus. O pecado, ele traz consequência. Na verdade, essa quase que proibição de falar de pecado mostra uma igreja defeituosa, uma igreja sensível demais ao Deus que ela diz que segue. Pense, por exemplo, meus irmãos, na pena de morte. Né? Então, não pode ter essa retribuição. Né? Ora, o que era a pena de morte no Antigo Testamento? Então, será que a pena de morte era para corrigir o comportamento daquele que ia morrer? Não. Era simplesmente uma forma de retribuição ao pecado que ele fez. Pense no dilúvio. O dilúvio tinha a mesma proposta. A humanidade pecou. Deus estava virado com a humanidade. Deus decidiu dizimar a humanidade. Deixou somente escapar a família de Noé. Mas o que a gente precisa entender aqui nesse ponto, a gente precisa acrescentar aqui, é que, ora, isso não quer dizer, o que eu não quero dizer aqui é que todo pecado, ou toda situação ruim, toda tempestade, toda adversidade que acontece na sua vida é devido a algum pecado específico. O texto não está querendo dizer isso, mas é o contrário. O Timóteo Keller tinha uma frase bem interessante que ele falava assim, a Bíblia não diz que toda dificuldade é resultado do pecado, mas ela é clara em ensinar que todo pecado nos colocará em dificuldade. Mas o que esse texto nos ensina é que, apesar disso, apesar dessa retribuição que acontece no nosso pecado, o nosso Deus, ele é tão gracioso que mesmo nessa atitude que para a gente parece severa de retribuir o pecado, ele tira coisas boas. E é isso que a gente vai ver no nosso terceiro ponto. Que atitude é essa de Deus em relação ao nosso pecado? A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que o nosso Deus, ele condena o pecado, mas ele condena o pecado com graça. Como é isso? Veja que tem a punição, embora a gente tenha a nossa punição, os pecadores, eles têm essa característica, mas Deus, ele está preocupado em agir nisso daí, para fazer coisas na vida do seu povo. Lembra, por exemplo, lá em Deuteronômio, Deuteronômio 6, Deus ele dá algumas advertências, né, através do seu servo Moisés. Ele fala, Deuteronômio 6, do 12 ao 15, guarda-te para que não se esqueça do Senhor, que te tirou a terra do Egito, da escravidão. Né, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo nome dele jurarás. Né? Ele fala, não siga outros deuses. Né? E ele fala lá no 15 que porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, nem destrua sobre a face. Que Deus malvado é esse, né? Que Deus, né, perverso é esse. Ele está dizendo que é o Deus daquele povo, ele está dizendo que vai ter retribuição pelo pecado, mas veja que a graça está presente nesses textos aí. Como é que a gente pode falar sobre isso aqui? A gente começa a entender essa graça a partir do versículo 5. Volte aí para o livro de Jonas. No versículo 5 a gente consegue entender que existe punição sim pelo pecado, existe atribuição pelo pecado, mas o Deus ele age com graça nesse momento. Olha o que fala no versículo 5.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para alinhar o peso dela. Jonas, porém, havia descido do porão e se deitado e dormia profundamente. Aí ele fala, chegou o mestre do navio e falou com ele. Ora, lembre, Jonas estava sendo dito que ele estava no fundo do navio. Veja que o pecado, aquele pecado que a gente comentou no começo aqui, no coração de Jonas, ele nem queria nem conversa, nem proximidade com gentil nenhum. Ele estava no navio, ele foi, né, se enfiar lá embaixo para não ter que conversar com ninguém, para não ter que interagir com ninguém, porque ele era hebreu, né, portanto, superior aos outros. Mas olha que interessante aqui. Aquele homem que não queria conversa com gentil, não queria ser canal de Deus para ser conversão de gentil, ele foi obrigado por Deus, através da consequência do seu pecado, daquela tempestade, a fazer o que o Senhor queria. Olha que interessante, lá no capítulo 2, a gente vai ver aqui que a coisa mudou. Aquela tempestade mudou o coração de Jonas, embora a gente já veja que esse pecado ainda ia aparecer de novo na vida dele. Mas veja que aquele homem que estava completamente avesso aos gentios, quando ele está lá no ventre do peixe, ele começa a orar. Ele começa a conhecer a grandeza de Deus, ele começa a reconhecer que ele realmente pertencia àquele Deus, e lá no versículo 8, ele começa a entender o que Deus queria fazer. Ele fala assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que é misericordioso. Veja que o nacionalismo de Jonas estava fazendo com que ele não tivesse misericórdia do gentil, ele não queria ser canal para a conversão de gentil, mas quando ele estava na dificuldade, a tempestade foi criada pelo seu próprio pecado, estava anexado ao seu próprio pecado, ele começa a enxergar o Deus como o quê? Misericordioso. E ele começa a desenvolver esse versículo 9, olha o que ele fala. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. E o que ele constata? Ao Senhor pertence a salvação. Ele não queria. Mas no meio da dificuldade criada pelo pecado dele, o Deus que pune sim o pecado, que traz consequência ao pecado, ele também age com graça, nos ensinando. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, que têm um pouco de caminhada cristã, já passaram por isso na sua vida. Você passou por dura dificuldade, por duras provações, muitas vezes por consequência do seu próprio pecado. E no meio dessa consequência do pecado, no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade, no meio dessa tristeza, o Senhor falou ao seu coração aquilo que você precisava. Porque o nosso Deus é o Deus de graça, que Ele pune sim um pecado, mas no meio dessa tempestade, no meio dessa punição, Ele faz com que seus servos cresçam e fiquem cada vez mais parecidos com seu Filho. E, meus irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas que quando essa tempestade, quando essa dificuldade vem em nossas vidas, quer ela seja consequência dos nossos pecados ou não, a palavra de Deus nos garante que Ele usará isso para o nosso bem. Não é isso que está escrito em Romanos 8, 28? Porque as coisas boas cooperam para o nosso bem. O que está escrito lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. E a gente lê as histórias dessas pessoas na vida e a gente acaba esquecendo essas histórias, né? Como foi que Abraão virou nosso pai na fé? Qual foi o processo que fez com que Abraão tivesse essa envergadura aí? Foi passando uma vida tranquila, em casa, com o ar-condicionado ligado, no deserto, né? Comendo sushi, assistindo Netflix, né? Maratonando. Deus colocou Abraão em uma longa peregrinação. E que aos olhos humanos parecia que ele ia morrer e aquela promessa não ia ser cumprida, mas Deus cumpriu. Deus trabalhou na vida de Abraão e hoje ele é chamado o nosso pai da fé. Como foi que Deus transformou José, naquele filho lá que a gente fosse no Ceará, que era o filhinho de papai, né? O preferido, né? O filho ali da velhice. Ali. Como é que ele transformou aquele menino lá num homem maduro? Que mais na frente foi usado por Deus para preservar o povo da aliança. Foi como? Foi vida fácil? Foi de passeio, de viagem? Trabalho forçado, privação de liberdade, calúnia, tentações fortes. Como foi que Deus transformou Moisés, meus irmãos? Naquele que livraria o seu povo da escravidão do Egito. Foi na moleza dos palácios do Egito? Moisés ele teve que fugir do Egito como um criminoso. E ele passou décadas no deserto. Um trabalho pesado. Deus trabalhando na vida dele. Trabalhando para que ele pudesse ser um homem que fosse apto a ser usado por Deus
para livrar o seu povo e levar junto à terra prometida. Meus irmãos, nós precisamos enxergar as dificuldades como um meio de graça pelo qual Deus está nos aperfeiçoando. É a graça de Deus que transforma, como as pessoas dizem, né? Você tem que transformar um limão numa limonada, mas pega isso aqui, né? É a graça de Deus que transforma esse limão da dificuldade do seu pecado, da sua vida de pecado, em uma limonada que vai te fazer mais parecido com o Filho dele, que vai te preparar para viver essa vida cristã segundo a revelação. As dificuldades, as tragédias que a gente passa, têm o poder de nos despertar, meus irmãos, nos levar à realidade, a verdades eternas, de maneira que se a gente não passasse por isso, nós nunca iríamos enxergar. Olhe para a sua vida, dificuldades que você já passou. O que você aprendeu com isso? Imagine que você é um cristão que está vivendo naquela época lá que Cristo foi crucificado. Você olhar para aquela pessoa que você depositou a sua fé, o seu Cristo, que você entende que é o Messias, e ele estava ali sendo humilhado, maltratado, sofrendo aquela morte horrenda e morte de cruz. Imagine aquela tarde sombria. Aos olhos humanos, aquilo não passava de tortura e sofrimento. Mas veja que foi através dessa tarde sombria, de tortura e sofrimento, que a graça de Deus estava trabalhando de maneira definitiva. Foi através do sofrimento do seu Cristo, através daquela humilhação, através daquele sangue derramado, que a graça estava agindo para que eu e você deixássemos de ser inimigo dele e passássemos a ser filhos. Ora, se a graça que atua na nossa vida de maneira definitiva e salvífica, ela veio através do sofrimento, você acha que você vai amadurecer sem isso? Não há essa possibilidade. A saída é chorar sim, é sentir sim, mas saber que como cristão maduro, a gente tem hora que precisa engolir o choro, engrossar o couro, como se fala aqui no Ceará, e seguir de mãos dadas com o nosso mestre, cantando aquele hino, né, que quem é antigo aí, né, quem já foi da Assembleia de Deus vai lembrar, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E aí que eu consigo descobrir que eu estou crescendo em maturidade. Eu sei que meu sofrimento é por causa do pecado no mundo em si. E muitas vezes meu sofrimento é por causa dos meus próprios pecados. Mas quando eu amadureço, eu entendo que através dessa tempestade, através desses pecados, Deus está usando a sua graça para me desenvolver como cristão. E eu preciso entender que a vida aqui, ela não será sem isso. Mas eu também preciso entender que se Cristo está comigo, eu agarro nas suas mãos e continuo, sabendo que em meio a sofrimento, em meio a dor, em meio a tragédia, em meio a provação, eu continuarei crescendo, seguindo mais parecido com o meu Cristo. E um dia eu viverei uma realidade que não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, mas só naquele dia. E aprenda a receber também isso com alegria. Não é isso que fala em Tiago, lá no comecinho? Né? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. É uma coisa completamente inimaginável. Né? Parece uma loucura aos olhos humanos. Como é que eu vou passar por provação? Como é que eu vou passar por dificuldade, por tragédia e ter um momento de alegria? Aí Tiago fala, né? Se você carece de sabedoria, você precisa de sabedoria, peça a Deus. A gente acha que isso é para, né? Pedir sabedoria para passar no vestibular, né? Pedir sabedoria para saber com quem vou casar. Não, a sabedoria é porque você só precisa, né? Não tem como você enxergar felicidade, não tem como você ter motivo de toda alegria, passar aprovação, se você não tivesse sabedoria do alto. Esse é o argumento de Tiago. Por quê? Porque você só vai estar alegre, você só vai ter essa satisfação porque você vem a entender pela revelação de que esse momento de dificuldade está fazendo com que você seja mais completo, em nada tendo falta. Você está sendo mais equipado para viver essa vida aqui cristã. E nosso último ponto aqui, meus irmãos, é que a gente aprende aqui nessa atitude de Deus com o pecado aqui de Jonas, é que mesmo com o nosso pecado, a soberania de Deus ela não é abalada e aquilo que ele decretou irá acontecer. E muitas vezes ela acontece ainda nas consequências dos nossos pecados. A partir do versículo 7, eles ficam falando aqui, né? Vamos lançar sorte para ver por causa de quem veio esse mal aqui.
E a palavra lá fala que a sorte caiu em Jonas. Eles chegam para Jonas e perguntam o que foi aquilo ali. Né? E Jonas ele começa a explicar. Ele respondeu no versículo 9, como a gente leu aqui, né? Eles responderam: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja aqui, né? Se a gente parar para analisar direito esse texto, a gente vai ver que tem um contraste gigante aqui entre Jonas e os gentios. Né? Ele não estava querendo se misturar, mas veja, que Jonas estava dormindo no meio do perigo. O gentio estava fazendo o quê? Tentando, né, ficar alerta ao problema. Jonas, ele estava, né, com a cabeça totalmente voltada para os seus problemas. Ele só queria fugir da presença de Deus. Os gentios não, os pagãos não, estavam querendo salvar todo mundo que estava no barco. Jonas nem sequer se preocupou em orar mediante aquele problema. Os gentios estavam clamando para todo mundo: clama ao seu Deus, para você ter misericórdia. Isso fica mais interessante ainda quando a gente fala que qual foi a palavra que o mestre lá falou para ele. O mestre falou para ele: dispõe-te. E quando você vai lá no original, é a mesmíssima palavra que Deus usou para o Jonas para quando ele ordenou ele ir para Nínive. Jonas disse: Deus, dispõe-te, Jonas, fica de pé, Jonas, te prepara. E ele se dispôs, mas para fugir. E quando ele está lá, enfrentando a consequência do pecado dele, o mestre, o gentil, o pagão, fala para ele: dispõe-te, fica de pé. Antes era Deus que estava falando para ele, agora era o gentil, justamente aquele que ele não queria pregar. E olha que interessante, né? O que Jonas ia fazer? Jonas estava fugindo porque ele não queria falar a palavra do Senhor para aquelas pessoas. Mas quando o homem aborda Jonas, ele teve que fazer o que para aquele homem? Olha a resposta dele aqui. Ele disse que ele era hebreu, que temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. E ele ainda, o texto fala que ele teve que contar para o homem o que estava acontecendo, que era o quê? Deus tinha mandado ele pregar, ele clamar contra aquela cidade, e ele não quis, e era por isso que Deus estava revoltado. O que é que Jonas fez aí, irmãos? Jonas ele estava pregando. Ora, isso não é pregação, não. Ele apresentou o Deus que ele servia, ele apresentou o povo que ele era, que era o povo da aliança, ou seja, um Deus que faz aliança com o povo. Ele disse que Deus era soberano, porque ele era o Senhor do céu, que fez a terra e o mar. Ele disse que esse Deus era tão soberano que se o homem não quisesse fazer o que ele queria que ele fizesse, consequências viriam. E o texto fala que o povo ficou alarmado com aquilo ali. Olha aqui a soberania de Deus agindo. Jonas fugiu para bem longe, porque ele não queria pregar. Mas quando Deus assim decreta, o homem não pode invalidar. E aquele que não queria pregar para gentil nenhum, devido à consequência do seu próprio pecado, ele foi achar na situação que ele não teve o que fazer, senão pregar. E Deus, a gente vai ver no decorrer da exposição do livro de Jonas, ele queria realmente salvar aquele povo. E a gente vai ver o interessante que acontece, que mostra que Deus é soberano, independentemente das nossas ações pecaminosas, é que o resultado dessa pregação de Jonas, no meio do aperreio, no meio do quase morte, é o quê? Conversão de gentil. Olha o que o texto fala no versículo 16. Temeram, pois, esses homens aí em extremo, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas não queria pregar, Jonas queria fugir. Deus colocou Jonas na tempestade, no meio do barco, e ele não teve escapatória. Jonas teve que pregar, Jonas não podia fugir para nenhum canto mais ali, ele teve que anunciar quem era o Deus dele, e aquilo que Deus quis fazer através de Jonas, ele começou a fazer ali. Deus queria levantar Jonas para salvar gentios. Jonas não quis, mas ele começou a salvar gentios através da pregação, mesmo dentro do barco, antes de ser lançado lá no mar. É como se Deus estivesse gritando para Jonas. Isaías 46, lembra? 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o reino dele domina sobre tudo. E é interessante, para a gente finalizar aqui, que tem gente que olha para essa verdade que Deus é soberano e fica ofendido. E como é que pode? Deus é esse que está invalidando a vontade do homem. Que o homem não quer fazer uma coisa, ele fala que o homem faz. Meus irmãos, olhem para essa soberania de Deus e fiquem tranquilos. Imagina se você vivesse nessa vida, nesse mundo, totalmente sozinho, à mercê de suas próprias escolhas. Não fique ofendido com isso,
Pelo contrário, descanse em Deus. O seu Deus é um Deus soberano por excelência. Ele sabe dos seus erros, ele sabe dos seus pecados. Ele, de maneira nenhuma, fica surpreendido com seus pecados, com suas atitudes, mas pelo contrário, ele sabe disso, ele permite que isso aconteça, mas dentro disso, mesmo dentro das consequências, ele continua executando o santo conselho da sua vontade e tudo aquilo que ele decretou irá acontecer. O seu Deus não é um Deus ausente, ele está aqui, está atuando na história. E você deve ficar alegre porque você vai entender que mesmo por causa dos seus pecados, mesmo por causa das suas más atitudes, o seu Deus, ele ainda é o seu pertencedor. Você não está aqui só, você tem um Deus que pertence a ele, você não pertence a si mesmo, você pertence a um Deus que tudo pode, que tudo domina, que sempre vai fazer tudo aquilo que ele decretou. Ele é o Deus do céu, que fez a terra e que fez o mar, portanto é o Deus que comanda a sua vida, que está conduzindo a sua vida, mesmo com a sua realidade de pecador. Todas as coisas irão acontecer. Lembre isso no processo da sua vida, meu irmão. O pecado ele vem na nossa vida e o tentador e o acusador ele vai agir. E ele vai dizer que para você não tem mais jeito. Que para você está tudo acabado. Mas você tem a palavra para dizer para ele, eu sou pecador sim. Eu não sou merecedor realmente de jeito nenhum. Mas eu não pertenço a mim. A minha história não é traçada justamente em única e exclusivamente para as minhas próprias escolhas, mas eu tenho um Deus que me comprou, que decretou, e eu creio nele, eu aceitei esse Deus, eu vivo por esse Deus, eu vivo esse evangelho, e ele é o meu dono, e ele é que traçou o meu caminho, ele que decretou os meus dias, e tudo quanto aquele decretou sobre a minha vida, isso vai acontecer. Eu peco sim, ele me perdoa, e ele continua me conduzindo, segurando a minha mão firme, fazendo com que eu me encontre com ele naquele dia, da melhor maneira possível. Ele vai me aperfeiçoando. Eu sou pecador, mas ele vai me aperfeiçoando. Ele vai trabalhando na minha vida. Esse Deus é soberano. Esse Deus que paga, que faz com que nós paguemos seus pecados. Ele não deixou só que a consequência fosse só para mim, mas ele providenciou um filho santo, justo, imaculado. Ele que finalmente pagou por todos os meus pecados. É por causa desse sacrifício que eu vou viver aqui descansando, sabendo que apesar de mim, o meu Deus vai me sustentar, o meu Deus vai me ensinar, e o meu Deus vai me conduzir até aquele grande dia que eu verei ele face a face. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pela tua revelação. Senhor, nós aprendemos com o erro de Jonas. Aprendemos sobre o que é o nosso pecado, a natureza do nosso pecado, mas aprendemos também quem é o nosso Deus. E que o nosso coração essa manhã, Senhor, se enche de alegria, se enche de gozo, porque nós entendemos que Tu és o nosso Deus que controla a nossa vida, mesmo no meio ao pecado. É o Deus que, sim, retribui o pecado, mas é o Deus que condena o pecado com graça. É o Deus que usa das consequências dos nossos pecados para nos ensinar, para nos tornar mais parecido contigo. Senhor, nos livra do pecado, mas também, Senhor, nos livra do nosso coração de não estar aquecido pela grandeza de quem Tu és. Toma o nosso coração, Senhor, nos ensina, nos cuida, nos conduz, para que nós possamos crescer, mesmo em meio às dificuldades. Em nome de Cristo Jesus. Amém.